Pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui eu decidi passar e conversar com vocês sobre alguns assuntos relacionados a essa nova fase que a gente está entrando agora, né? A fase laranja. A retomada de algumas atividades aqui no nosso município de Campo Alegre e em todo o interior de Alagoas. A fase chamada fase laranja. Aí surgiram alguns questionamentos de algumas pessoas. Primeiro, em relação à abertura de academias. A academia está liberada apenas na capital alagoana, Maceió, que já está numa fase à frente à nossa, que é a fase amarela. Lá, inclusive, bares e restaurantes já estão liberados também, que Maceió está na fase amarela. O interior estava na fase vermelha, agora foi que passou para a fase laranja. Então, academias ainda não estão liberadas aqui na nossa região. Outra questão também, outro questionamento em relação às escolas. Não tem previsão ainda da volta das aulas presenciais. Imagine, 9.000 alunos na rede municipal de ensino de Campo Alegre, né, voltando às atividades presenciais, sem vacinas, sem teste para todo mundo ainda, 100% da população, o que seria muito difícil, porque nós já ainda temos o vírus em circulação no município. Atualmente ainda temos 99 pessoas em recuperação no município de Campo Alegre em relação à Covid-19. Então ainda existe o risco por conta das aulas seriam aglomerações. Outra situação que a galera vem perguntando bastante é em relação ao futebol. Por que não a retomada do futebol, já que algumas competições profissionais, Brasil afora, já estão voltando, gente? É uma situação muito complicada. Eu também estou com saudade, né, de jogar minha bolinha, né, meus rachas, né, lá no Society, nessa grande estrutura que foi feita pela administração municipal lá no Complexo Esportivo Júlio Correia, né? A gente tem saudade dos jogos dos campeonatos de futsal, de futebol, nos campos aqui do município de Campo Alegre, que tem uma bela estrutura que foi, né, feita nos últimos anos aqui no município de Campo Alegre. O estádio que foi totalmente modernizado, com arquibancadas, com cabines de rádio, com toda uma estrutura, novos alambrados, o gramado está um tapete, né? Campo na Xanambiru, campo da usina de Luziápolis, todos que foram melhorados. Mas, infelizmente, nenhuma de nossas equipes amadoras aqui, né? Eu mando um abraço aqui para o Batista, para todos os demais proprietários de equipes aqui, né? O professor Josa, o professor Negão, que são lutadores do esporte aqui do nosso município, Nildo Tavares, amigo Nildo também, mas não temos estrutura como no futebol profissional. No futebol profissional, todas as equipes estão testando os jogadores. Os jogadores profissionais, eles só exercem a função de jogador de futebol. Eles saem do treino, obrigatoriamente tem que ir para suas casas, se isola com suas famílias, volta para o treino, estão sendo testados regularmente. Existe a obrigatoriedade do teste 48 horas antes da partida. Por exemplo, o futebol alagoano está voltando nessa quarta-feira, o Campeonato Alagoano, todos os estádios foram detetizados, né, higienizados, os jogadores todos testados pela Federação Alagoana de Futebol. Para você ter uma ideia, dentro de campo só vai poder estar os jogadores, a comissão técnica e a arbitragem. Nem a imprensa vai poder estar presente do campo, né? As rádios, por exemplo, vão ficar todos os profissionais na arquibancada, com 1,5 m de distância. Ninguém vai ficar dentro do campo para entrevistar o jogador. Tem todo um protocolo por trás aí para a segurança de todos os envolvidos. Infelizmente, as nossas equipes amadoras não têm estrutura para isso. Como seria o jogador ir para um treino, depois ir para casa, depois ir passear, estar em contato com outras pessoas? O risco é muito grande, minha gente. Seria uma grande responsabilidade. A gente sabe que vocês que gostam do futebol, como eu, né? Eu não sou nenhum craque, mas eu gosto de jogar futebol. Eu sou repórter esportivo, sou da Crônica Esportiva Alagoana. Eu sou apaixonado pelo futebol, né? Sou torcedor do Flamengo aqui em Alagoas. Eu torço pro CSA, pro meu Asa, enfim. Mas não temos condições, estrutura. Nem qual equipe de Campo Alegre que tem estrutura de testar seus jogadores regularmente, de obedecer todos os protocolos? Infelizmente não temos. O município tem testes, mas a prioridade é para a população, nos casos que apresentem sintomas, medidas para que venha diagnosticar nos casos suspeitos. Não tem estrutura para testar os nossos atletas. Claro que nós queríamos estar dizendo que o futebol ia voltar, etc., que é uma paixão do brasileiro. É uma paixão de todos os nossos jovens, enfim. Mas nem no futsal, nem nos demais esportes coletivos. Imagine uma partida de futebol, ou um treinamento mesmo, com uma pessoa infectada, que está em contato o tempo todo ali, né? Se abraçando, comemorando o gol, etc e tal, na marcação, enfim. O risco que é isso, minha gente. Seria uma responsabilidade muito grande, né?
É diferente o futebol profissional que está voltando do futebol amador, está voltando sem torcida, está voltando toda uma estrutura e todo um protocolo, isso a nível de mundo. Eu citei o Campeonato Alagoano, mas vocês estão vendo aí Copa do Nordeste sem torcida, Campeonato Carioca que já encerrou, Paulistão, de uma maneira totalmente diferente. Não é só voltar e dizer, não, voltou. Tem todo um protocolo de segurança sanitário por trás. Então, né, eu não sou secretário de esporte, né, mas assim, me achei na petulância de falar sobre esse assunto aqui, porque é um assunto muito sério, que é um assunto de saúde pública, e eu, como apaixonado pelo futebol também, não poderia deixar de falar. Vamos esperar um pouco mais, gente. Já esperamos até agora para votar com segurança, para nossa segurança como praticante e a segurança também de nossa família, das pessoas queridas que nós gostamos, viu? Grande abraço. Sempre que eu acho um assunto interessante, eu passo aqui para conversar com vocês. Grande abraço.